Fala galera, como é que estão vocês? Estou um pouco sumido aqui do canal, só que hoje eu vou trazer algo diferente pra gente retomar. Aí dei pesquisando um pouco sobre esse carro e eu vi muito conteúdo sobre preparação e não era isso que eu queria falar aqui. Então hoje a gente vai fazer uma avaliação completa do Golf MK4 GTI. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. A gente está falando de um carro que foi lançado em 2001, que usa uma plataforma chamada PQ34. Essa plataforma é compartilhada com o Golf, o Audi A3, o Bora e o MK4,5. Foi um facelift que a Volkswagen trouxe desse carro. A gente está falando de um motor 1.8, 20 válvulas de código EA113, que nesse especificamente são 150 cavalos e tem também uma versão de 180 cavalos. A gente está falando de diferenças entre os 180 e 150 e a gente vai detalhar algumas delas, principalmente o uso do acelerador a cabo no 150 e eletrônico no 180. A turbina é diferente nos dois. Há uma diferença também de acerto de injeção e alguns sensores que o carro tem. Falando um pouco sobre dimensões do carro, um detalhe interessante é que todo Golf GTI ele é um pouco mais largo que as versões normais do Golf. A gente está falando aqui com entre-eixos de mais ou menos 2,5 metros. Esse especificamente está com rodas aro 18 réplicas do R32, ele na verdade vem com rodas 15. E a gente vai falar um pouco sobre o porta-malas. O porta-malas do Golf tem 330 litros de volume, sendo extremamente suficiente para você carregar suas coisas, viajar, fazer o que você quiser na mala do carro. Já que a gente tocou no assunto de dimensões, vamos falar um pouco sobre o uso da interna do carro. Eu tenho 1,79 m e dá para perceber claramente que a gente consegue se ajustar da melhor maneira. O banco tem ajuste normal, de distância, tem ajuste de lombar também, e o volante possui ajuste de altura e profundidade, então você consegue regular ele da melhor maneira que for para você dirigir. Originalmente esse carro vem com bancos Recaro, essa unidade passou por uma restauração da interna e provavelmente quem fez isso não deixou a ilustração da Recaro nos bancos, mas os bancos são extremamente confortáveis, tem uma pegada meio concha que te abraça um pouco e você consegue ter uma tocada esportiva com ele também. Falando aqui do banco de trás, o banco da frente está ajustado na minha posição de dirigir e vocês conseguem perceber que alguém maior do que eu já não teria um conforto muito adequado. Para mim já está um pouquinho apertado. A gente sabe que carros que têm teto solar perdem um pouco de altura no teto, então se eu colocar a cabeça reta aqui eu estou já colado, e para que eu consiga seguir a inclinação do banco eu tenho que me abaixar um pouquinho e daí sim eu consigo ter essa posição aqui, que não é a posição mais agradável para uma viagem mais longa ou algo do tipo, mas que permite você andar na cidade com no máximo 4 pessoas aqui dentro com um pouco de conforto. Vamos falar um pouco sobre o uso do carro, a rodagem do carro. Diferentemente dos carros originais, esse carro tem algumas modificações estéticas, e de suspensão. Então o carro conta com amortecedores esportivos, na frente ele está com molas originais, mas atrás ele está com molas esportivas que precisou tirar na frente por causa de uma situação adversa, mas deve ser colocada de volta. Só que o carro é extremamente tranquilo de se rodar. Se a gente for falar um pouco de números, como esse é um GTI 150, a gente está falando aí de 150 cavalos que aparecem a 5.700 RPM, a potência toda ela vem lá mais tardia mesmo, mas o fato da turbina dele ser pequena faz com que o carro tenha torque instantaneamente a 1.750 RPM. A gente está falando aí de aproximadamente 21,4, 21,5, algo desse tipo, no pisado acelerador ali a 1.750 RPM. O carro está com roda 18, pneus 225/40, então
A gente acaba copiando um pouco mais o asfalto por conta, né, dessas alterações, mas isso não impede, né, o uso do carro da forma como ele deveria ser feito. A gente está falando aqui de um carro extremamente gostoso de andar. A gente vai falar um pouco sobre o que o carro tem de itens de série. Por ser um carro premium da época, né, a gente tem 4 vidros elétricos com a trava, né, para os vidros traseiros. A gente tem retrovisores elétricos. Nesse caso aqui foi trocado o ajuste para o que tem aquecimento dos retrovisores e rebatimento, mas esse carro não tem essa função, então isso não funciona. O ar-condicionado do carro é digital, um ar chamado Climatronic, muito aclamado na época e que é difícil você ver ele em perfeito funcionamento como está acontecendo aqui. O ar do carro está gelando muito bem. Airbag duplo, freio a disco nas 4. Então assim, o carro é muito completo para a época, né? A gente tem um teto solar elétrico que está funcionando perfeitamente. A gente está falando de um carro 2001 e isso é muito bom, né? O carro ele tinha provavelmente um sensor de chuva ou sensor crepuscular. Eu não fui me informar muito a respeito disso, mas a gente tem aqui pendurado os sensores porque provavelmente esse para-brisa, provavelmente não, né? Esse para-brisa foi substituído, né? E aí, sim, o carro é extremamente confortável de ser usado no dia a dia, tirando obviamente essas sensações que vocês estão percebendo aí no vídeo, porque a gente está passando, né, em um caminho um pouco mais sinuoso por conta da suspensão e das rodas 18. O desempenho do carro é extremamente satisfatório, né? A turbina ela carrega rápido e cedo e isso faz com que você não precise de grandes reduções para andar em vias extremamente movimentadas. Então se eu estou aqui, por exemplo, numa avenida paralela a 80 km por hora e eu preciso de um pouco mais, né, de velocidade, eu só posso dar um toquinho de leve no acelerador e o carro começa a desenvolver isso perfeitamente. Inclusive dá para você escutar o barulho da pressurização, o carro pressurizando, o carro desenvolvendo. Isso é gostoso demais. Quem nunca teve a experiência de dirigir um carro turbo raiz, por favor tenha. É sensacional e eu tô gostando demais de andar com esse carro. Gostaram do vídeo do GTI MK4? Bom, a gente só conseguiu gravar esse carro graças a um trabalho que eu faço junto com o House Rollers. Então a gente faz um processo de consultoria, compra e venda, pré-compra. E esse carro foi solicitado por um grande amigo, esse carro vai para o interior, né? E a gente tá com ele para poder fazer essa avaliação, trazer esse conteúdo para vocês. Quem quiser saber mais, segue a gente lá no YouTube. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E agradeço a vocês que estão aqui assistindo esse nosso vídeo. Fala da história da Volkswagen, como eu falei. Phantom, começa falando assim, ó. Phantom, protótipo do Wills. Qual é o nome do outro carro? Phantom, protótipo do Wills. E Touareg V10. A Volkswagen, na década de 90, início do usado, sólido. E hoje, temos uma prova viva. Aqui conosco, GTI MK4. Tá assistindo muito Top Gear. Desde o modesto 1.4 até o 3.2 VR6, hoje estamos aqui com o GTI MK4. Sim, o Golf, o segundo carro mais vendido na Europa em 2001, atrás apenas do nosso saudoso Peugeot 206. Meus amigos, nem tudo a Alemanha dá de goleada.